Audi saiu da China parecendo desorganizada. O carro de Gabriel Bortoleto nem largou. O paddock viu um vexame técnico e a leitura mais fácil parecia pronta. Só que a história começou a mudar rápido demais. Enquanto Mattia Binotto falava em execução limpa e confiabilidade para a Suzuka, Bortoleto adotava um tom muito menos dramático do que se esperaria depois de uma pane daquele tamanho. E esse contraste chama a atenção, porque quando uma equipe reconhece o problema, trabalha em regime de urgência e o piloto ainda insiste que existe uma boa base no carro, a pergunta deixa de ser só o que quebrou. A pergunta passa a ser outra: a China expôs uma fraqueza ou revelou cedo demais o limite de um projeto que a Audi acredita conseguir liberar no Japão? É exatamente essa sequência de sinais, declarações e bastidores que começa a mudar toda a leitura dessa história. Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O que aconteceu na China não foi só uma falha, foi um sinal. O carro nem conseguiu largar. E isso, dentro da Fórmula 1, é o tipo de situação que expõe mais do que um simples problema técnico. Expõe o limite de um projeto. E é exatamente aqui que a leitura começa a mudar. Porque enquanto o paddock reagia com preocupação, dentro da Audi a resposta foi imediata, quase cirúrgica. Não houve recuo, houve reação. E esse detalhe muda tudo. A equipe não tratou o episódio como um desastre isolado, tratou como um ponto de partida. Engenheiros trabalharam em ritmo intenso, cruzando dados, ajustando parâmetros e tentando entender não apenas o que quebrou, mas por que quebrou naquele momento específico. E a conclusão mais importante começou a aparecer. O carro não falhou por falta de desempenho. Falhou porque estava operando muito próximo do limite. E isso é raro. Um carro que não entrega performance é fácil de entender. Agora, um carro que começa a falhar quando chega perto do máximo. Esse tipo de comportamento indica potencial escondido. Indica que existe velocidade ali, mas ainda não totalmente controlada. E a Audi sabia disso. Agora entra o ponto que mais chamou atenção nos bastidores. A reação de Gabriel Bortoleto. Depois de não largar, o esperado seria cautela, um discurso mais defensivo. Mas não foi isso que aconteceu. Bortoleto deixou claro que a equipe trabalhou duro entre uma corrida e outra e que a expectativa era não repetir o problema. Mais do que isso, destacou confiança no conjunto. E piloto não sustenta confiança sem base. Quem acompanha de perto sabe. Quando o carro não responde, o piloto sente na hora. E a postura muda. Aqui foi o contrário. Mesmo depois de um fim de semana comprometido, a leitura interna parecia outra. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se o problema fosse só desempenho, por que tanta confiança? Agora o cenário muda completamente quando o foco passa para Suzuka. Um circuito que não perdoa erro. Sequências rápidas, curvas de alta exigência, um traçado que cobra precisão absoluta. Não existe margem para esconder fraqueza ali. Ou o carro funciona, ou ele expõe tudo. E é exatamente por isso que Suzuka se torna tão importante. A Audi confirmou ajustes importantes, pequenos no papel, mas decisivos na prática. Mudanças na forma como o carro entrega potência, correções finas no comportamento do sistema, nada que transforme o carro do dia para a noite,
mas o suficiente para colocar o conjunto na chamada janela ideal de funcionamento. E quando isso acontece, o cenário muda rápido. Agora tudo começa a se conectar. A Austrália mostrou que o carro tem ritmo. A China revelou que esse ritmo ainda não era estável. E Suzuka surge como o primeiro grande teste dessa correção. Isso não é sobre esconder desempenho por estratégia. Não existem evidências concretas de que a Audi tenha deliberadamente ocultado performance. Mas existe algo que chama a atenção: a velocidade da reação, a confiança mantida e, principalmente, a escolha de não mudar o conceito do carro. A equipe não voltou atrás, não simplificou o projeto, não buscou segurança, ajustou para continuar no limite. E isso diz muito, porque equipes que não acreditam no próprio carro recuam, mudam direção, reduzem risco. Aqui aconteceu o oposto. A Audi decidiu corrigir mantendo a agressividade do projeto. E esse tipo de decisão tem consequência. Ou o carro entra na faixa ideal, ou os problemas voltam a aparecer. E é exatamente isso que está em jogo agora. A confiança de Bortoleto não surge do nada. Ele conhece a resposta do carro, sente a evolução. E quando um piloto mantém esse nível de segurança depois de um episódio como o da China, existe um motivo. Não é discurso, é leitura interna. Agora a pergunta que realmente importa não é mais sobre o que aconteceu na China, é sobre o que vem depois. A Audi encontrou o equilíbrio necessário para liberar o potencial do R26? Ou apenas controlou temporariamente uma fragilidade? Porque se Suzuka confirmar evolução, a narrativa muda completamente. A equipe deixa de ser vista como instável e passa a ser encarada como uma ameaça real dentro do pelotão intermediário. E isso muda o jogo para a temporada, principalmente para um piloto que está em fase de afirmação. Agora tudo se resume a isso. A China foi um alerta ou foi o primeiro passo de um projeto que decidiu acelerar o próprio limite? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação. E antes de encerrar, vale destacar o nível da discussão que está acontecendo aqui no canal. Oswaldo Filho trouxe um ponto importante. Bortoleto tem dinâmica, tem leitura de pista, mas ainda depende de um conjunto mais ajustado. E isso é exatamente o que está em jogo agora. Não é só o piloto, é o pacote inteiro funcionando junto. José Arnaldo levantou uma dúvida que muita gente também percebeu: decisões estratégicas durante a corrida que parecem não fazer sentido à primeira vista. E é aí que entram os bastidores. Nem tudo que acontece na pista é decisão isolada. Muitas vezes é leitura de longo prazo, e é muito forte ver de onde essa audiência está acompanhando tudo isso. Dejair direto de Uberlândia, Miguel acompanhando de Campinas, Paulo trazendo a visão do Mato Grosso, Roberto lá de Floripa, Matracon do Rio de Janeiro, Gelsimar de Conselheiro Lafayette. Isso mostra uma coisa muito clara. A discussão não está só na pista, ela está espalhada pelo Brasil inteiro. E cada comentário aqui ajuda a construir uma leitura mais completa do que está acontecendo. A todos que participaram, agregaram, trouxeram visão e fizeram esse debate crescer, o reconhecimento fica registrado. E também a quem comentou e não apareceu aqui hoje, todos fazem parte dessa construção. Agora fica a reflexão final. Se o carro começar a responder, essa percepção sobre Bortoleto muda rápido, mas se não responder, a pressão muda de lado, e é exatamente por isso que Suzuka pode ser um divisor de águas. Vamos acompanhar juntos. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se quiser acompanhar cada detalhe dessa evolução, se inscreve no canal. Porque o que acontece em Suzuka pode não ser só mais uma corrida. Pode ser o momento em que tudo muda.